Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Estaremos lendo o versículo 13 ao 16 por enquanto, e depois nós estaremos ainda examinando outros trechos desta importante passagem, intitulada em muitas Bíblias como Os Discípulos no Caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam eles falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, para mim particularmente, uma das maiores provas da ressurreição de Cristo, e esse é um texto contado a respeito do domingo da ressurreição. Como vocês sabem, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, e esse texto que nós estamos examinando aqui, nesta manhã de domingo, inclusive, é um texto que trata desse dia, do dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Que alegre esse dia! Essa é a boa nova, Jesus está vivo, irmãos. Jesus venceu a morte, e venceu a morte porque venceu o aguilhão da morte, que é o pecado, morrendo sem pecado por nós, para nos redimir dos nossos pecados. E uma das maiores provas que eu tenho para mim, da ressurreição de Cristo, é que 2000 anos já estão se passando, desde esse dia da ressurreição do Senhor, e Jesus é o nome mais famoso do mundo, mais famoso da história humana. É impossível se calcular a quantidade de livros que já foram escritos a respeito de Jesus. Tanto por aqueles que nele creem, quanto por aqueles que querem desmerecê-lo. Como vocês sabem, eu já fiz um curso sobre o Jesus histórico, com professores ateus, com professores que nesse curso queriam mostrar que, apesar de Jesus ter existido, que ele não é o que a Bíblia diz que ele era, mas que ele foi um mito, né? E então tentam reduzir Jesus no curso que eu fiz, e em livros também que tratam desse assunto, o Jesus histórico. E do que se trata isso? O que se sabe de Jesus que não está na Bíblia Sagrada, por registros históricos. Então tentam reduzir Jesus ao máximo, fazendo como alguém que não teria nascido em Belém, mas nascido onde ele viveu, Nazaré, sendo que Nazaré era uma cidade tão desprezada naquela época, que nem sequer apareciam nos mapas. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Caraúno, onde minha esposa e eu estivemos lá no Ceará, uma cidadezinha do interior, que visitamos porque um irmão de lá escreveu para o projeto Quero Congregar, nosso querido irmão Ramon, e o e-mail dele me comoveu, e ele foi escrito poucas semanas antes de nós irmos para Fortaleza. Então aproveitamos para ir também a Caraúno, e quando eu fui procurar no Google Mapas, Caraúno não está lá, não existe. Existe a cidade mais próxima ali, Forquilha, né? Sendo Caraúno uma localidade de Forquilha, é assim que é chamado. E quando nós encontramos com ele lá em Forquilha, num posto de gasolina, inclusive o pastor Marcos, que nos levou lá com a sua esposa Sâmia, a Julinha, sua filha, e outros irmãos
da congregação, para quem eu deixo um grande abraço, nós ainda tivemos que seguir o irmão Ramon, que estava de moto, por não sei quantos, uns 20 minutos talvez, por uma estradinha de terra no meio do nada. E assim era Nazaré, uma cidade pequenininha, uma aldeia bem pequena no meio do nada. E aqueles que ensinam sobre o Jesus histórico dizem que o que a Bíblia diz de Jesus ter nascido em Belém e ido para Nazaré teria sido apenas para fazer com que Jesus cumprisse as Escrituras, mas que na verdade ele teria nascido em Nazaré. É o que dizem os ateus que tentam desprestigiar a palavra de Deus e diminuir a pessoa de Cristo. E dizem mais que quando João ali diz que Jesus escrevia na areia, não escreveu nada, porque certamente ele teria sido um analfabeto. Dizem ainda que ele não teria sido um carpinteiro, mas um servente, um ajudante de pedreiro. Dizem que ele não teria tido 12 apóstolos, mas 12 foi apenas para fazer menção às 12 tribos de Israel, que ele teria tido cerca de 5 ou 6 discípulos, e que ele andaria por aí como perdão a expressão, irmãos, que não estou me referindo ao verdadeiro Jesus, né? Mas que ele andaria como um mendigo, né? Por aí, e falando como louco nas praças, com esses pouquíssimos seguidores, e que ao morrer na cruz, ele não teria sido nem sequer enterrado, por isso a sepultura estava vazia, porque ele teria sido jogado numa vala comum e comido por cães. Isto é o que ensinam os livros a respeito do Jesus histórico. Lembrando que dizer que Jesus não ressuscitou é uma suposição, dizer que Jesus, o seu corpo teria sido lançado para ser comido por cães, outra suposição, que ele teria nascido em Nazaré, outra suposição. A palavra nos diz que ele nasceu em Belém, embora depois de fugir para o Egito e retornado, seus pais tivessem ido morar em Nazaré, por direção de Deus. Então, suposição também é de que Jesus seria um analfabeto e de que ele teria vivido como um mendigo e pregando como louco, né? E aí, quando acabou esse curso, quando terminou o curso, eu me aproximei de um dos professores e, depois de ter escrito um artigo a respeito dessa questão do Jesus histórico, eu comentei com o professor sobre esse artigo e pedi que ele o lesse, que estava no meu blog. E daí, o professor me perguntou o que eu achei do curso. E eu falei para ele: esse curso fortaleceu a minha fé. Ele disse: hã? Como assim? Esse curso fortaleceu a minha fé. Porque, professor, pense bem, nós estamos aqui numa universidade e o Senhor está dando um curso sobre um mendigo, analfabeto, maltrapilho, que morreu numa cruz, foi comido por cães, 2000 anos se passaram e nós continuamos falando sobre ele. No meu entender, esse homem só pode ser Deus, né? O que o senhor acha disso? E ele ficou sem resposta. E depois eu perguntei para ele, na época eu tinha Facebook, eu perguntei a ele: e aí, professor, o que o senhor achou do meu artigo no meu blog? E ele disse: eu aprendi alguma coisa com ele. Então eu espero que ele se converta a Cristo, para a glória de Deus. E por que eu estou fazendo menção a isso, irmãos? Porque, apesar de muitos falarem sobre Jesus, como esses professores desse curso que eu fiz, evidentemente, irmãos, Cristo não se revela a todos, nem que falam sobre Ele e nem mesmo que estudam sobre Ele. Há muitas pessoas que estudam sobre Jesus, mas Cristo não se revela a essas pessoas. Há muitas pessoas que debatem sobre Jesus, teólogos que têm PhD, até mesmo em divindade,
e que debatem sobre Jesus, sobre os seus escritos, sobre as Escrituras, melhor dizendo. O que Jesus nos deixou por escrito foi escrito na areia, e muito também se debate a respeito do que teria ele escrito ali, mas isso também mostra o seu poder, porque ele disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras jamais haveriam de passar. E ele disse isso a respeito não de coisas que ele tivesse escrito, mas dito, o que mais uma vez me mostra que ele é Deus, o Filho unigênito de Deus. Pensem comigo, alguém, por exemplo, numa praça, dizendo: os céus e a terra passarão, milênios passarão, mas o que eu disse aqui não vai passar. E essa pessoa não escreveu nada, não deixou nada por escrito. E de fato, 1000 anos se passaram, 2000 anos estão se passando, e a sua palavra permanece. Se isso ainda não lhe convence que Jesus Cristo é Deus, francamente eu não sei mais o que poderia lhe convencer. Talvez ele aparecer para você no caminho de Damasco, como aconteceu com Saulo de Tarso. Mas, queridos irmãos, Saulo de Tarso ele já tinha sido aguilhoado, porque quando Jesus para ele aparece dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue, o Senhor acrescentou: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Saulo de Tarso ele já estava balançado, estava tentando resistir a Cristo, e Cristo se revelou a ele, porque tinha um propósito em sua vida. Eu penso que Cristo se revela na vida de algumas pessoas por ter um propósito com aquela pessoa, mas Cristo pode também se revelar a qualquer um que, assim como esses 2 discípulos aqui, que estavam caminhando com Jesus, mas não o estavam reconhecendo, Cristo pode se revelar a qualquer um, assim como se revelou a esses discípulos. Sabemos apenas do nome de um deles, Cleopas, não sabemos o nome do outro discípulo, e esse nome só é mencionado aqui, nesta passagem, no versículo 18, e nunca mais é mencionado no Novo Testamento. Portanto, provavelmente não era alguém a quem o Senhor escolheu para alguma missão, como foi o caso de Saulo de Tarso. Mas ainda que o Senhor não nos tenha escolhido para uma grande missão, todos nós temos a missão de anunciarmos o Evangelho, de ajudarmos vidas a também reconhecerem quem é Jesus e terem a revelação de Cristo em suas vidas. E aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos 2 discípulos que, assim como muitos hoje em dia, debatem a respeito de Cristo, mas para os quais Cristo não havia ainda se revelado ressurreto, vivo. E nós vemos que no versículo de número 15, eles faziam perguntas um ao outro. Isto me lembra os debates, que nós temos a respeito de Jesus, onde lá estão teólogos assentados, fazendo um pergunta para o outro e com aquele tempo para a resposta. Vocês já devem ter visto aquele programa Vejam Só, e quem é daqui dessa região sabe que existem os debates tanto na Rádio Melodia quanto na 93 FM, às 11 horas da manhã, um debate competindo com o outro, pessoas falando a respeito de Jesus, pessoas às vezes se dizendo até serem de Jesus. Mas uma coisa eu noto não somente nesses debates, mas eu noto também entre nós, irmãos. Nem todos que se dizem cristãos têm a revelação do Cristo ressurreto. Nem todos que se dizem de Cristo têm um relacionamento real com Ele. E isto é algo muito grave, queridos irmãos, muito grave. E
Essa questão veio ao meu coração meditando nesse texto que eu amo tanto, irmãos. Será para mim uma dificuldade conseguir completar essa mensagem sem ir às lágrimas, porque eu realmente me identifico muito com essa passagem aqui, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E o motivo pelo qual, ou pelos quais, ou os motivos, melhor dizendo, pelos quais esses discípulos a princípio não haviam reconhecido o Senhor, ou se quisermos ver por outro ângulo, os motivos pelos quais o Senhor não permitiu que esses discípulos os conhecessem, continuam sendo os mesmos motivos, hoje também. E nós veremos isso, esses motivos no restante desse texto. Esses motivos são revelados para nós. E se nós compreendermos o que o Espírito Santo nos revela aqui, a minha esperança e oração é que aqueles dentre nós que não têm ainda um relacionamento real com Cristo venham a ter, percebendo o que está impedindo você de enxergar Cristo na sua vida. E mais ainda, de ter um relacionamento com Ele. O versículo de número 16 declara que os olhos desses 2 discípulos estavam como que fechados para que não o conhecessem, para que não conhecessem Jesus. Eles estavam caminhando ao lado de Cristo, mas não o reconheciam. Quantos são aqueles que, assim como esses discípulos, eles eram irmãos, eles eram discípulos de Cristo, eles tinham ouvido pregações de Cristo, mas estavam indo embora tristes de Jerusalém, por conta da morte de Cristo na cruz, e pensaram que era o fim da história, pensaram que não havia mais esperança para Israel, que não haveria mais esperança de que Jesus fosse o Messias, e estavam indo embora tristes. O texto diz que eles estavam tristes. Aliás, é o que o Senhor pergunta a eles. O Senhor lhes instiga a lhe contar o que estava acontecendo. Vamos então prosseguir com essa leitura, irmãos, do versículo 16 em diante. Vou ler novamente o 16, para que daqui prossigamos. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais coisas, não? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Então foi isto que os 2 discípulos contaram ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus lhes perguntou no versículo 17, que palavras eram essas que eles estavam conversando no caminho, e por que eles estavam com o semblante triste. E então
a resposta foi o que nós acabamos de ler aqui, e com a reação do Senhor a esta resposta, a este relato, destes que tinham sido discípulos de Cristo, mas que tinham retrocedido em crer que Jesus era o Messias, porque ele havia morrido na cruz, estes discípulos ouviram uma dura repreensão do Senhor. E nessa dura repreensão é que nós aprendemos, amados, o que nos impede de Cristo se revelar a nós não como um morto, mas como aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e em breve voltará para buscar a sua igreja, irmãos. Muitos vivem tristes hoje em dia porque não têm de fato fé no Senhor, como o Cristo vivo, como aquele que vive e que tem um relacionamento com cada um de nós. Muitos não têm tido esse relacionamento com o Senhor, por quê? E aqui estão as razões. Em primeiro lugar, vejamos no versículo 25 e também no 27 esta resposta. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. E agora o 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, em primeiro lugar, se queremos que Cristo se revele a nós ressurreto, irmãos, se queremos realmente um relacionamento com Cristo e não uma máscara de religiosidade, uma hipocrisia religiosa, de estarmos participando de cultos uma ou duas ou até 3 vezes na semana, mas ao longo do restante da semana não termos uma vida com Cristo e em Cristo e para Cristo. Então precisamos entender, em primeiro lugar, que a Escritura é a palavra de Deus, toda ela, irmãos, toda ela. E é muito comum hoje em dia nos depararmos com pessoas que consideramos irmãos em Cristo, e às vezes tais pessoas são até pastores, e eu digo isso porque pela internet eu tenho visto isso acontecer, e que elas demonstram não crer realmente em toda a Escritura. Eu vou dar um exemplo, o livro do profeta Jonas. Hoje há pastores dizendo que isto não aconteceu, dizendo que o livro do profeta Jonas seria uma parábola, como um livro, mas uma parábola, que seria apenas uma ilustração, como um conto, e que Jonas não teria de fato sido engolido por um grande peixe, e que tudo o que estaria ali no livro do profeta Jonas seria para nos ensinarmos algumas lições espirituais, até morais, mas que esse profeta nem sequer teria existido. Existem pastores hoje que não creem, por exemplo, no relato de Adão e Eva, que dizem da mesma forma que o relato de Adão e Eva seria apenas algo simbólico para nos ensinar a respeito do pecado, e entre outras coisas mais que esta história poderia nos ensinar. São pessoas que acreditam não no Criador de tudo, mas preferem acreditar em Darwin, naquilo que é chamado até hoje de teoria da evolução. Há aqueles que duvidam que Deus teria criado
tudo o que há em 6 dias e descansado no 7º. Tentam alegorizar essa história e com isso diminuem o poder de Deus. Deus não precisaria de milhões de anos para criar o universo, irmãos. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, meus queridos irmãos. Mas hoje há muitos, não são poucos, infelizmente, pastores que duvidam do relato de Adão e Eva, que duvidam dos 6 dias da criação. Muitos, infelizmente. E a fé deles é minada nisto aí. E eles acabam não tendo o Cristo ressurreto em suas vidas, porque este tipo de modo de se ler as Escrituras entristece o Espírito Santo e bloqueia, impede que venhamos ver Cristo ressurreto, irmãos. Termos essa revelação de Cristo. Ou você crê que toda a Escritura é de fato inspirada por Deus, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, ou você não é realmente um discípulo de Cristo, porque Cristo cria em toda a Escritura. Cristo jamais mencionou algum escrito que nós encontramos no Antigo Testamento como algo alegórico, como algo que não fosse um fato que realmente aconteceu, irmãos. Então, quem nega a Escritura está negando que Jesus só tenha dito a verdade. Jesus se referiu, por exemplo, a Adão e Eva, dizendo que Deus os criou, os formou. Então, como podemos nós não crer nesse relato? Aqueles que descreem no relato da criação, no relato da queda de Adão e Eva, vão descrer do restante das Escrituras. Vão ler o restante das Escrituras com dúvida no coração. E se há algo que aborrece o Senhor é a dúvida, irmãos. Como eu sei que aborrece você também dizer uma verdade e as pessoas não acreditarem em você. Não aborrece isso? Quando nós dizemos uma verdade e a pessoa não acredita no que nós estamos falando? Pois imaginem Deus em relação a isso. Ele é a verdade. A essência da verdade está nele. Nele não há mentira. Portanto, na Escritura não há mentira. Só há verdade. E se nós não enxergarmos isso, irmãos, não enxergamos a Cristo também. Muitos se dizem cristãos, mas não creem realmente na palavra. E o pior é que não querem crer, porque se pesquisarem a respeito, vão crer na palavra. Vão crer na palavra. Todos os argumentos contrários à palavra de Deus já caíram por terra. Todos. Eles continuam sendo usados por ateus, ou até mesmo por supostos pastores, que no meu entender são satanistas travestidos de pastores. Mas eles tentam nos enganar, porque todos os argumentos usados por eles são falácias, não se sustentam. E quando alguém dá crédito a qualquer tipo de crítica à palavra de Deus, é porque esta pessoa não quer crer em Deus. E o Senhor Jesus, ele mostra aqui no versículo de número 27, que tudo que foi escrito pelos profetas, e até mesmo na lei, porque ele começa por Moisés, tudo que foi escrito na lei e nos profetas apontava para ele, apontava para o nosso Redentor, para Cristo, desde o Gênesis, irmãos. Desde o Gênesis, amados.
Quanto mais meditamos nas Escrituras, e por isso é importante lermos a Bíblia toda, pelo menos uma vez a cada ano das nossas vidas. Cada vez que nós meditamos e meditamos na Escritura, mais nós enxergamos Cristo em toda a Escritura, inclusive no profeta Jonas, como foi mencionado aqui, é claro. 3 dias no ventre do grande peixe, ali mostrando também que ao 3º dia o Senhor ressuscitaria depois de estar com o seu corpo realmente morto. Porque há ateus que dizem que ele não teria morrido na cruz, que teria sido tirado da cruz. Como que alguém, tendo sido tão castigado como ele foi por Pilatos, a mando de Pilatos, teria conseguido sobreviver a uma crucificação. E tão desfalecido estava o Senhor que ele nem conseguia carregar a própria cruz e precisou que os soldados romanos ordenassem que Simão Cirineu carregasse por ele o restante do trajeto. E ainda é dito que uma lança o transpassou quando os soldados desconfiaram que talvez ele estivesse apenas desfalecido e não tivesse realmente morrido, e já queriam tirá-lo da cruz. Então um deles foi se certificar. Vocês conhecem a história, e quando aquele soldado ele o faz, é dito que do Senhor saiu água e sangue. Sabe, os médicos dizem, os especialistas, que aquilo significava que todo o sangue tinha sido derramado e que por isso estava saindo plasma. E naquele momento, quando o soldado viu isso e que havia um terremoto, ele declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia! Que momento glorioso. Jesus ter nos redimido dos nossos pecados, irmãos. Aqueles que não creem no relato da criação, de Adão e Eva, do profeta Jonas, dos demais profetas, também não crerão nisso. Jesus não vai se revelar àqueles que duvidam, a menos que essa dúvida caia por terra, e foi o que o Senhor estava fazendo com esses discípulos a quem Ele amava. O Senhor nos ama, e quer nos livrar do engano, da mentira de Satanás, que desde o início tenta nos fazer duvidar de Deus, como fez com Eva, usando aquela serpente. Foi assim que Deus disse: não poderás comer de toda a árvore. Mentira! Deus não havia dito isso, que Adão e Eva não podiam comer de nenhuma árvore. Vejam como o diabo desde o início tenta distorcer o que diz a palavra de Deus. Então cuidado com qualquer pessoa que mostre para você um texto e diga assim: não foi bem isso que Deus quis dizer. Cuidado! Quantos se dizendo teólogos que usam do seu PhD, digamos assim, dos seus estudos. Não estou aqui dizendo, irmãos, que todo teólogo está perdido, pelo amor de Deus, mas eu penso que muitos deles estão sim. Cuidado, porque muitos deles tentam usar a própria Bíblia para distorcer a verdade de Deus em Cristo. Cuidado, irmãos. Leia você mesmo a sua Bíblia, crendo nela. Leia, receba como de fato é a palavra de Deus. Porque se houver dúvida no seu coração, isto vai impedir você de realmente conhecer a Cristo como Ele é, de saber que Ele vive realmente. Ele vive e quer um relacionamento com você como queria com esses discípulos, e tamanho é o amor do Senhor que Ele foi em busca desses discípulos, porque eles estavam tristes, desesperançados,
E eu pergunto: como está você? Como está a sua alma? Você está triste? Você perdeu a esperança? Talvez seja porque você não tem tido um relacionamento real com Cristo. Talvez não, certamente, irmãos. E nós precisamos ter esse relacionamento, especialmente agora, queridos irmãos, especialmente nessa reta final da igreja, irmãos. O mundo mais do que nunca jaz no maligno. A noite chegou, ou pelo menos se aproxima com muita velocidade. E o Senhor Jesus disse: a noite vem em que ninguém mais poderá trabalhar. Está chegando essa noite. Na verdade, já começou a anoitecer. Só não chegamos ainda na meia-noite, mas a noite já começou. Já começou a entardecer. Já estão querendo nos impedir de evangelizar, nos impedir de cultuar a Deus juntos. Foi nesse sentido que o Senhor disse: a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Trabalhar enquanto é dia. Então vamos trabalhar agora, porque embora a noite esteja chegando, ainda conseguimos trabalhar de alguma forma. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Júlio me disse ontem que os irmãos voltaram a evangelizar batendo de porta em porta. Glória a Deus, porque até então estavam apenas evangelizando ao ar livre, na rua, abordando alguém que vinha passando, mas agora voltaram a bater de porta em porta. E por que ficaram sem bater? Porque vocês sabem o quanto as pessoas estavam assustadas. Então temos que aproveitar esse momento em que um raio de luz está batendo nesse entardecer, para ganharmos mais algumas almas para Jesus, irmãos. E por isso o Senhor Jesus aqui, Ele nos lembra que nós temos que crer em tudo que os profetas disseram, versículo 25. Ó nécios e tardios de coração, para crerdes em tudo o que os profetas disseram, em tudo. E estes aqui não estavam crendo em tudo. Por exemplo, eles não estavam crendo em Isaías 53, porque Isaías 53 revela claramente o que Jesus fez por nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, por favor. Capítulo 53. Louvado seja Deus. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Poderíamos continuar aqui a leitura, mas eu creio já ser o bastante. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam rejeitando esta passagem. Não estavam compreendendo que ela se referia ao Senhor, como até hoje os judeus que não se converteram a Cristo rejeitam que essa passagem se refira ao Messias, porque eles queriam que Jesus os libertasse politicamente, que os libertasse do imperialismo romano, por exemplo, que viesse como um comandante de guerra. Era dessa forma que a maioria dos judeus enxergavam o Messias, mas eles estavam errados. Por quê? Porque eles só estavam acreditando nos textos que lhes convinha e não em toda a palavra de Deus. E então o Senhor Jesus, naquela longa caminhada até Emaús, ao lado desses discípulos, certamente mencionou Isaías 53, como por exemplo, foi exatamente nesse texto que Filipe evangelizou o eunuco, que você conhece no relato do livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 8, foi exatamente nesse texto. O eunuco estava lendo Isaías 53 e não estava entendendo. Então Filipe explicou para ele a Escritura e ele então se converteu a Cristo. Porque, amados, se nós não compreendermos o que Jesus disse no versículo 26, nós também não temos a revelação do Cristo ressurreto. Não somente nós temos que crer que toda a Escritura é divinamente inspirada, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1,21, mas nós temos que entender também o que o Senhor Jesus disse em João, capítulo 5, 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a seguir, no versículo seguinte, o Senhor declara que nele está a vida. E é o que ele diz aqui no versículo de número 26, vejam comigo por favor. Vamos ler o 25 para o melhor entendimento. Honestos e tardios de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Agora o 26, porventura não convinha, ou seja, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas o quê? Que chegasse à morte, que viesse a morrer e entrasse na sua glória. E então o Senhor explica no versículo 27 que tudo que estava escrito na lei e nos profetas diziam respeito a Ele. Porém, Ele ainda estava falando de si mesmo em terceira pessoa. Não convinha que o Cristo, e até esse momento aqueles dois discípulos não tinham reconhecido que quem estava lhes ensinando a Escritura era o próprio Senhor Jesus. E por que não estavam reconhecendo? Primeiramente, porque eles não estavam crendo em toda a Escritura. Então, em primeiro lugar, para que tenhamos a revelação do Cristo vivo, para que Cristo se revele a nós em primeiro lugar, temos que meditar na palavra de Deus como de fato ela é a palavra de Deus. Creia na palavra, receba a palavra no seu coração e viva a palavra para a glória de Deus. Em segundo lugar, o que o Senhor nos mostra aqui no versículo 26 é que precisamos, amados, aceitar a verdade do Evangelho, que desde o Antigo Testamento, em textos como o que nós lemos de Isaías 53, já nos era revelado, irmãos. Que convinha, como disse Jesus no versículo 26, que Cristo padecesse por nós, que Ele desse a sua vida por nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós naquela cruz, e por que tinha que ser numa cruz, irmãos? Porque Ele necessitava tomar sobre Ele a nossa maldição.
Mas para que isto acontecesse, a palavra de Deus precisaria dar margem para tal situação. E na palavra de Deus estava escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E quando Jesus, que não tinha nenhum motivo para ser maldito, evidentemente, sendo filho de Deus, que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, e estava morrendo na cruz sem pecado, para que a palavra de Deus se cumprisse, então ele tomou sobre si as nossas maldições, ele tomou sobre si o nosso castigo. Isto é o Evangelho. Porém, o Evangelho só é completo com a notícia da ressurreição, porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria. E até mesmo os discípulos dele, mais próximos, os apóstolos, não estavam compreendendo isso. Ele precisava ressuscitar para provar que ele morreu sem pecado, fazendo assim expiação dos nossos pecados, porque ele não era maldito e morreu no madeiro, morreu numa cruz. E a sua ressurreição é que nos dá certeza de que ele venceu a morte. E como o aguilhão da morte é o pecado, porque não haveria morte sem pecado, então isso mostra que o Senhor, não somente ele morreu sem pecado, mas para que a palavra de Deus se cumprisse: maldito que for pendurado no madeiro, ele tomou sobre si a maldição de todo aquele que nele crê. E a sua ressurreição é para a nossa justificação. A sua ressurreição comprova que na cruz Jesus fez a expiação completa dos nossos pecados, e nele nós somos perdoados dos pecados e purificados de toda injustiça, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, que nos lava, que nos purifica, que nos apresenta diante de Deus justificados, ou seja, sem culpa alguma, não por nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus na cruz. Aleluia! A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Louvado seja o Senhor. Muitos rejeitam isso, irmãos, como Pedro, por exemplo. Se você quiser, veja comigo em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 21 em diante, onde está escrito: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vejam que mais uma vez aqui no versículo 21 encontramos a mesma palavra do versículo 26 de Atos que nós estávamos lendo agora há pouco, ou seja, que convinha Cristo passar por tudo isso. Mas qual foi a reação de Pedro, um dos 12 apóstolos? E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse-lhe: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não estava compreendendo a palavra de Deus. E foi por isso que quando o Senhor Jesus foi preso, Pedro veio a negá-lo 3 vezes. Porque ele não compreendia ainda ele não compreendia o Evangelho. Será que nós compreendemos o Evangelho? Cristo deu a sua vida por nós. Ele morreu a nossa morte.
Agora é importante acrescentar que quando eu digo ele morreu a nossa morte, eu não quero dizer que se nós tivéssemos morrido naquela cruz, nós poderíamos fazer expiação dos nossos pecados. Não, não poderíamos, irmãos, porque o nosso sangue já está contaminado pelo pecado. Somente o sangue de Cristo sem pecado poderia nos purificar dos nossos pecados. Quando eu digo que Jesus morreu a nossa morte, eu quero com isso dizer que Ele tomou sobre si a nossa maldição, que nos fazia inimigos de Deus, porque andávamos, amados, segundo o curso desse mundo, como disse Paulo, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos seguindo as vontades da nossa própria carne, e por isso éramos inimigos de Deus. Mas naquela cruz, Jesus nos reconcilia com Deus. Ele toma sobre si o nosso castigo, como um irmão mais velho toma o castigo do irmão mais novo. Ele toma sobre si, por isso ele nos chamou de irmãos. Ele é o primogênito, é o nosso irmãozão mais velho, que nos protege na escola daquele valentão que quer nos bater. Assim o Senhor nos protege de Satanás, de seus demônios nesta vida, mas nos protege no dia do juízo da ira de Deus que virá sobre todos aqueles que se deixaram levar por Satanás e seus demônios. Então, queridos irmãos, Ele morreu a nossa morte. Isto é o Evangelho. Mas como pode o Evangelho ser uma boa notícia se ele trata da morte de alguém? Ele é uma boa notícia porque este alguém vive, porque este alguém ressuscitou, e porque este alguém quer ter um relacionamento conosco. Irmãos, todos nós queremos ser gratos, ao menos se você tem o Espírito de Deus. Você quer ser grato a alguém que fez algo de bom por você. Imagine você conhecer alguém que impediu que você morresse, que foi o seu herói naquele momento. Impediu, por exemplo, que você fosse atropelado. Vocês devem saber que o nosso irmão Bruno, ele não tem uma de suas mãos, porque ele foi salvar uma pessoa que seria esmagada por um caminhão, que perdeu o freio e iria esmagar essa pessoa contra a parede, e ele foi empurrar a pessoa, e no que ele empurrou a pessoa, a sua mão ficou ali, e o caminhão esmagou a sua mão. E eu espero que essa pessoa tenha sido muito grata a ele, e continue sendo, porque quando alguém salva a nossa vida, nós queremos agradecer, no mínimo, e na verdade até mais do que isso. Queremos ser amigos dessa pessoa, queremos mostrar gratidão a ela pelo resto da nossa vida. E é também uma boa nova sabermos que podemos demonstrar essa gratidão, que podemos corresponder àquilo que Jesus fez por nós. É claro que jamais nós vamos poder compensar isso, irmãos, porque a nossa dívida era impagável, como nos mostra a parábola do credor incompassivo. Mas o Senhor, Ele não nos cobra nada. No entanto, quem realmente compreende o Evangelho, quem realmente crê que Jesus morreu por sua causa naquela cruz, por sua culpa, por causa dos seus pecados, como poderá tal pessoa continuar na prática do pecado? E é por isso que eu digo, irmãos, Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. A cruz é uma troca. Ele morre no meu lugar. E se eu compreendo isso, Ele me dá o seu Espírito Santo, para que a continuidade da minha vida seja como a dele nessa terra, seja completamente para a glória de Deus. Então eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para aquele que deu a sua vida por mim. Quem compreende o Evangelho terá tal atitude,
Quem continua na prática do pecado, ainda que tenha sido batizado nas águas, não compreendeu o Evangelho e não tem um relacionamento com Cristo, e ainda que esteja aqui nessa manhã para participar da ceia do Senhor, está perdido ainda, porque não compreendeu a gravidade do pecado. O pecado, nosso pecado, custou a vida do Filho de Deus. Se você não se importa com isso, como você espera ser recebido pelo Pai? Se você despreza o Filho, quem despreza o sacrifício de Jesus, despreza o Filho de Deus. Amados, eu repito, o Evangelho, ele só é Evangelho porque nos reconcilia com Deus, porque faz com que nós possamos conversar com Deus, não como alguém distante, inatingível, inalcançável, embora o Senhor habite num alto e sublime trono, como o profeta Isaías muito bem declara. Porém, o mesmo profeta acrescenta: ele também habita com aquele que tem o coração quebrantado, que é humilde, que se humilha em sua presença, e nós podemos chamá-lo de Pai. Um relacionamento íntimo com o Senhor, podemos chamá-lo de Pai. Pai, louvado seja o Senhor. O que passa no seu coração quando você pensa na cruz de Cristo, hein? Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E para você, e para mim, a mensagem de Jesus crucificado te escandaliza? Estava escandalizando aqueles 2 discípulos, por isso eles estavam indo embora, mas Jesus os amou. Jesus os amou e lhes ensinou por que eles não estavam entendendo o Evangelho, porque não criam em toda a Escritura, não compreenderam que convinha que Jesus assim padecesse. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, a nossa salvação. Jesus não veio condenar o mundo, temos que entender isso. O mundo já está condenado sem Cristo. Ele veio nos salvar. E o Evangelho é boa nova também, porque se realmente nós compreendemos a mensagem da cruz, recebemos o Espírito Santo para vivermos em novidade de vida. Não andaremos mais segundo a nossa carne, andaremos segundo o Espírito, e não viveremos mais para nós mesmos, viveremos para a glória de Deus, e é isso que nos traz a verdadeira alegria. É isso que nos faz ser felizes. Quem vive egoisticamente para si mesmo está perdido, é um infeliz, é um coitado, um pobre, por mais rico que ele pense ser, aos olhos de Deus é um miserável, um pobre, um cego e nu. E quantos estão assim hoje em dia? Porque não compreendem o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo compreendia e por isso disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho, esta é a verdade da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus gira em torno disto, deste momento glorioso em que o Senhor faz expiação dos nossos pecados na cruz. Por isso houve treva em toda a terra durante as 3 últimas horas do Senhor naquela cruz. Por isso houve um grande terremoto. Por isso alguns profetas vieram até a ressuscitar.
Tamanho poder do que o Senhor estava fazendo ali, ao nos redimir dos nossos pecados. Você crê nisso? Você recebe o Evangelho realmente no seu coração? E finalmente, amados, nós encontramos aqui nesse texto de de Lucas, capítulo 24, nós encontramos em Lucas 24, que mesmo o Senhor tendo dito isto, ainda os discípulos não o tinham reconhecido. O Senhor lhes ensinou que eles tinham que crer em toda a Escritura, e depois o Senhor lhes ensinou o que é o Evangelho, qual é essa boa notícia, mas ainda Cristo não tinha se revelado a eles. Eles ainda estavam com os olhos fechados e ainda não tinham reconhecido que era Jesus que falava com eles. Então vamos prosseguir aqui a leitura. Para um melhor entendimento, vamos do versículo 27 em diante. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam esses dois discípulos, Emaús. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. Portanto, esses discípulos foram testados ali. Mas vejam o que aconteceu, versículo 29. E eles o constrangeram, os discípulos constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Aleluia! Jesus está vivo e se revela a quem Ele quer. Mas a quem o Senhor quer se revelar? A quem o Senhor quer se revelar? Primeiramente, àquele que não duvida de toda a Escritura, que crê em toda a Escritura como de fato ela é a palavra de Deus. Homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para nos trazer a palavra de Deus. Ele quer se revelar àqueles que compreendem a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Como Jesus vivia em santidade. Portanto, como posso eu continuar no pecado se Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados? E Ele viveu também em justiça, amando o seu semelhante. Isto é justiça, biblicamente falando. Tratar o nosso semelhante como nós queremos ser tratados se estivermos em seu lugar, ou se estivéssemos em seu lugar. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 12, acrescentando: nisto consiste a lei e os profetas. Como Jesus também, ao ser perguntado qual o maior mandamento da lei, disse: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, mas amarás também, o segundo e maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
semelhante ao primeiro, disse o Senhor, é esse segundo mandamento. Então, quando compreendemos o Evangelho, em primeiro lugar, abandonamos o pecado. Como posso eu continuar no pecado se Jesus morreu por causa dos meus pecados? E quando compreendemos que Jesus não morreu apenas individualmente por nós, mas morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então eu vou também amar o meu semelhante, por quem Jesus também deu a sua vida na cruz. Por isso Jesus disse: amai os vossos inimigos. Então, a quem Cristo se revela, a quem Ele quer se revelar, a quem crê em toda a palavra de Deus, a quem compreende a mensagem da cruz, e finalmente, e sem isto, Ele não vai se revelar a nós, irmãos. Ele só se revela àqueles que, assim como os discípulos, dizem: fica conosco, fica comigo. Eu te quero na minha vida. Eu quero que você esteja na minha casa, que você faça parte da minha família. Eu não quero te esconder nada. Eu te quero, Jesus. Eu te quero, Jesus. Você pode estudar a Bíblia toda, entender a mensagem da cruz, mas se você não convidar Jesus para entrar na sua vida, Ele não se revelará a você. É preciso você querer Jesus. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Não basta ler a Bíblia. Não basta entender o Evangelho, é preciso querer Jesus. É tão triste que muitas pessoas são batizadas nas águas e não se passa muito tempo para descobrirmos que elas não queriam Jesus. Elas só queriam fazer parte de uma religião. Elas só queriam ter uma aparência de salvos, para não serem chamados de pecadores. Mas não querem Jesus. E aqui está a questão, irmãos. Nós vivemos nos últimos dias e muitos hoje estão dando cumprimento à palavra profética de Apocalipse capítulo 3, no relato da igreja de Laodiceia. O relato desta igreja é dito que os que faziam parte desta igreja não estavam sequer ouvindo o que Jesus estava dizendo. Eles usavam o nome de Jesus, se diziam cristãos, mas Jesus não era bem-vindo naquela igreja. Não, Ele não era bem-vindo ali. Os seus ensinamentos não eram bem-vindos. Ensinamentos de arrependimento de pecados, de renunciarmos às coisas desse mundo, de compartilharmos o que temos com os pobres, de não vivermos em função de nós mesmos, ensinamentos de pagar o mal com o bem, de sermos humildes, de não falarmos de nós mesmos, mas antes de estarmos dispostos a servir, ao invés de querermos ser servidos. Os ensinamentos de Cristo estavam sendo rejeitados. Estes ensinamentos estão sendo rejeitados em muitas igrejas hoje em dia. E por isso Jesus está do lado de fora desta igreja, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse é um dos versículos mais assustadores para mim da Escritura. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus disse isto para uma igreja. Para uma igreja.
profeticamente para esta igreja dos últimos dias, mostrando que a maioria de nós não está dando ouvidos a Jesus, porque não o querem, porque não querem renunciarem a si mesmos, não querem continuar fazendo de conta que são salvos, mesmo na prática daquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. E eu quero lembrar vocês, amados, em Mateus capítulo 25, quando o Senhor retornar, Ele dirá para muitos: tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, estava nu, não me vestistes, eu era forasteiro e não me acolhestes, eu estava preso, não fostes ver-me, eu estava doente, não fostes visitar. Quando, Senhor, te vimos assim? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. A condenação não é só para aqueles que fizeram o que é errado, a condenação é para aqueles que deixaram de fazer o bem que deveriam ter feito. Será que nós estamos dando ouvidos a isso? Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas uma coisa eu garanto a você: se você quiser, não uma religião, mas Jesus Cristo na sua vida, se você quiser Jesus Cristo na sua vida, eu lhe garanto, irmãos, por experiência própria, que vamos compreender isto e que vamos viver isto para a glória de Deus. Seremos uma nova criatura, seremos transformados à semelhança de Cristo, de fé em fé, dia após dia, sendo lavados pelo sangue do Cordeiro e sendo cada vez mais cheios do Espírito Santo. Se isto não está acontecendo com você, se você não está passando por uma transformação, se você não está deixando os seus pecados, e se você não está se tornando uma pessoa cada vez mais humilde, cada vez mais disposta a servir, uma pessoa que não abre a boca para falar dos outros por trás, se você não está passando por essa transformação, você não convidou Jesus realmente para fazer parte da sua vida, porque você não quer dar ouvidos aos ensinamentos de Cristo. Quem rejeita os ensinamentos de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Como ele nos ensinou, está em Marcos capítulo 8, se você quiser ver comigo, você não apenas ouça com atenção, Marcos 8, versículo 34 a 38, e a palavra de Deus não mudou, ela é a mesma. Marcos 8, versículos 34 a 38. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser salvo, se alguém quiser a vida eterna com Deus como seu Pai, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa tomar a cruz? Aqueles discípulos naquela época sabiam muito bem o que significava. Não é pendurar um pingente com uma cruz no pescoço, não. Tomar a sua cruz é estar disposto a morrer por Cristo, porque a cruz era apenas para isso, instrumento de morte e nada mais. Tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqueles 2 discípulos não se envergonharam do Senhor. Compreenderam a palavra, compreenderam o Evangelho, e por estar amando aquele viajante que estava lhes ensinando a verdade, que estava lhes tirando a tristeza e o desespero, e no lugar disso lhes dando esperança e fé, aqueles discípulos tiveram amor ao Senhor e lhe convidaram para entrar em sua casa. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Na versão ACF está escrito exatamente assim, Almeida Corrigida Fiel: entrarei até ele, e assim está no original em grego. Algumas versões dizem entrarei em sua casa, para um melhor entendimento, mas no original é entrarei até ele. Ele quer entrar na minha vida, ele quer entrar na sua vida, não é apenas na sua casa, você entende? É na sua vida, é na sua alma, ele quer habitar em nós, mas para isso você tem que desejá-lo, você tem que querer o Senhor, e você não vai querer alguém a quem você não ame, não é verdade? Portanto, a minha esperança e oração é que, compreendendo a palavra, que é a palavra de Deus, por mais que este mundo mal a rejeite, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. A minha esperança e oração é que você, compreendendo essa palavra, não rejeite o Evangelho, mas reconheça que você não pode salvar a si mesmo, você precisa de um Salvador, e esse Salvador é unicamente Jesus Cristo. E que ao compreender isso, você o convide realmente para fazer parte da tua vida, para entrar no teu coração, para ter comunhão com você. Porque nada simbolizava mais a comunhão do que uma ceia, do que o comer junto. E por isso a palavra diz: cearei com ele e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor nos ordena o arrependimento para a nossa salvação. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Quando realmente compreendemos o Evangelho, nos arrependemos e confiamos exclusivamente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas se você não quiser deixar o seu orgulho, deixar a sua soberba, se você não quiser deixar de ser egoísta, se você não quiser deixar de pagar o mal com o mal, se você não quiser deixar de ser fofoqueiro, se você gosta de quem você é, do jeito que você é, Cristo não se revelará a você. Eu sinto muito. E infelizmente, é muito grande o número daqueles que dizem que são de Cristo, que dizem que são cristãos, mas suas vidas mostram o contrário disso. Porque Cristo não se revelou a eles. E eles continuam tristes e desesperançados. Jesus é a nossa alegria. Ele é o nosso tesouro. Não tenha medo do que está acontecendo no mundo e nem das coisas que estão por vir, que serão ainda piores do que estas. Porque a nossa vida não está aqui. A nossa vida, para quem Cristo se revelou, para quem realmente o ama, para quem não duvida da sua palavra, para quem aceita o Evangelho, reconhecendo que não pode salvar a si mesmo, esta pessoa, sim, para esta pessoa, há alegria, a paz, a vida e vida em abundância. Porque a nossa vida não está aqui, a nossa vida está em Cristo.
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E enquanto estivermos aqui, somos apenas peregrinos e forasteiros, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Jerusalém que almejamos não está nessa terra, é a nova Jerusalém celestial. E a boa nova é também uma boa nova, porque essa vida com Deus em Cristo começa agora, começa hoje. Eu quero pedir que você, por favor, seja sincero consigo mesmo, para o seu próprio bem, que você ore a Deus pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você faça uma pergunta muito honesta para si mesmo: eu realmente creio em toda a Escritura como a palavra de Deus? Eu realmente compreendo que por mais que eu faça o bem, eu mereço o inferno, porque as minhas obras de justiça não podem apagar os meus próprios pecados, e basta um pecado para que eu não tenha acesso a Deus e à vida eterna. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador e que eu preciso confiar nele para a salvação. Eu convido você a refletir nesta manhã a respeito disso. E mais, talvez você diga que você compreende o Evangelho, que você crê em toda a palavra de Deus, mas você aceita o que Cristo ensinou. Talvez você diga: eu não me envergonho de Jesus, mas você se envergonha dos ensinamentos de Jesus. Você não quer aceitar o fato de que você precisa perdoar aqueles que te ofenderam. Você não quer perdoar. Você quer continuar desejando mal a essas pessoas. Por quê? O mal que você fez a Deus, que eu fiz a Deus, é muito mais grave do que o mal que qualquer pessoa pense ter nos feito. Pense, porque eu já disse que aqueles que são de Cristo já entenderam que ninguém pode nos fazer mal algum de fato, a menos que nos torne pessoas más por querermos pagar o mal com o mal. Ninguém pode tocar em mim se eu nasci de novo, se o Espírito Santo de Deus me guarda. O maligno não me toca. Ele pode pensar que está fazendo mal, mas não está, porque a minha vida não está nesse mundo. Então, ainda que venham me roubar alguma coisa, ainda que venham me maltratar fisicamente, roubar algo de material, maltratar fisicamente, ou até matar esse corpo, eu não tenho por que temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, porque a nossa vida não está aqui, e essa é a boa nova, a vida eterna. A vida eterna. Estamos aqui de passagem, e por isso temos que querer Deus, temos que querer Jesus, porque nele e somente nele está a vida. Não resista a Cristo, convide Jesus para realmente entrar no seu coração e sondar com seu espírito os setores mais sigilosos da sua vida e mostrar do que você tem que se arrepender e pedir que Ele venha transformar você. E isto vai acontecer para a glória de Deus.